Bom, nosso entrevistado é o advogado Augusto Arruda Botelho, que está defendendo a Preta Ferreira no caso da prisão dos líderes do movimento Sem Teto do Centro. O Augusto, queria que você sintetizasse aí que tipo de acusação que recai sobre a Preta. Olha, a acusação que recai sobre a Preta não recai apenas sobre a Preta. Eu vou contextualizar um pouco a investigação como um todo. É uma investigação que ela começa quando há aquela tragédia do desabamento de uma ocupação no Largo do Paissandu. A partir daí, o DEIC, que é a Delegacia de Investigações aqui de São Paulo, inicia um inquérito policial na CIF, que na verdade ele investiga o movimento pela moradia de São Paulo como um todo. Ele não investiga especificamente a Preta Ferreira e o movimento do qual ela já em algum momento fez parte. Hoje em dia ela não é tão, digamos assim, ativa nesse movimento. Mas é um inquérito policial, então, que investiga, primeiro, diversas associações ligadas a diversos movimentos pela moradia em São Paulo. Ao todo são especificamente 5 movimentos que são investigados nesse inquérito, e movimentos assim, que têm assim membros diferentes, formas de atuação diferentes, lideranças completamente diferentes e formas de agir, inclusive, diferentes, né? Então, esse inquérito, já no primeiro momento, ele não consegue fazer a separação específica entre o que um movimento faz e que tipo de ocupação aqui no centro de São Paulo esse movimento tem e o que outros movimentos fazem. Então, foi uma investigação em que todos ficaram, assim, vamos dizer, no mesmo balaio, né? Com base nessa investigação, então, que é uma investigação claramente enviesada, há um viés, inclusive, ideológico, infelizmente, na investigação. Há uma série de testemunhas que foram ouvidas com base num provimento do Tribunal de Justiça, que é o provimento 32, que é um provimento útil para vários casos, que é aqueles em que as testemunhas elas prestam depoimento sem se identificarem. Então, muitas das testemunhas que prestaram depoimento e acusaram algumas pessoas, nós até agora não temos condição de saber quem são essas pessoas. Então, essa investigação longa é feita, uma interceptação telefônica bastante longa também é feita, e aí então é deflagrada uma operação com um pedido de prisão temporária de uma série dessas lideranças, e essa prisão temporária agora ela foi convertida pela Justiça em uma prisão preventiva. A acusação é uma acusação única, é uma acusação, primeiro, de organização criminosa, que é um crime que virou uma espécie de moda, por assim dizer, que é muito fácil tentar acusar alguém de organização criminosa. As denúncias do Ministério Público, tanto federal como estadual, elas já vêm com esse carimbo de organização criminosa, mesmo sem atentar a alguns requisitos bem específicos da lei. E a lei da organização criminosa é o crime de extorsão. Qual seria o crime de extorsão? A prática de violência ou grave ameaça quando da cobrança de uma mensalidade, uma taxa de manutenção que algumas ocupações aqui de São Paulo têm. Então a acusação é essa. Esse grupo que estava no prédio que caiu, que tipo de organização que é? Não tem nada a ver, é uma outra organização para moradia, tem uma outra liderança que não faz parte do grupo, que é a Preta Ferreira e a mãe dela, que é a grande liderança desse movimento, a Carmen, fazem parte. São grupos distintos, eles só estão exclusivamente na mesma investigação. Augusto, eu visitei essa ocupação 9 de julho, é uma coisa excepcional, que teria depoimentos aí de arquitetos, de todo mundo que esteve lá, que mostraria o caráter pacífico e civilizatório deles. O tribunal não acatou testemunhas assim? É mais do que pacífico. O trabalho social e cultural que a ocupação 9 de julho faz, que é a principal ocupação da Carmen e do movimento, é assim algo digno de mais do que aplausos, de prêmios, né? E o reconhecimento é mundial. Nós tivemos agora recentemente, você até divulgou, um vídeo de um Prêmio Nobel da Paz. Nós temos assinaturas de mais de 500 intelectuais e artistas do Brasil todo, atestando o trabalho absolutamente importante que a Preta Ferreira faz como produtora cultural, o trabalho importante que a ocupação 9 de julho faz com as famílias, com os jovens, todos os trabalhos culturais e educacionais que tem ali, todo esse trabalho, inclusive, o que é mais curioso, reconhecido pelo próprio Ministério Público de São Paulo, pela Prefeitura de São Paulo, a Preta, a Carmen e outras lideranças do movimento participam ativamente de comissões do Ministério Público, tem uma interlocução gigantesca com a prefeitura, porque é um movimento absolutamente mais do que sério, hoje em dia é necessário, porque é um movimento que traz aí um resgate da cidadania muito importante, que as pessoas em condição de rua não têm. Então, assim, é realmente bastante preocupante
que essa investigação, que agora a Justiça acatou de forma bastante dura, tem uma denúncia oferecida pelo Ministério Público de um promotor chamado Conserino, que é um promotor que já tem um histórico de oferecer denúncias assim com um texto, vamos dizer, no mínimo, um texto muito pesado, né? E essa denúncia ela foi integralmente recebida pela 6ª Vara Criminal aqui da Barra Funda, e é uma denúncia que nos preocupa porque as acusações são muito sérias. Há aí uma tentativa clara de se criminalizar o movimento pela moradia de São Paulo, há uma tentativa clara de se linkar o movimento de moradia com o crime organizado real mesmo, né? Aqui tenta-se fazer sem qualquer, absolutamente nenhuma prova, uma ligação de uma ou outra pessoa com o PCC, coisa que é absolutamente assim, não existe qualquer respaldo na investigação, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então são depoimentos que são completamente distorcidos, uma investigação enviesada, e por um outro lado você tem depoimentos firmes e o apoio de centenas de pessoas que são completamente descartados. Então assim, o processo está começando ainda, houve apenas o recebimento da denúncia, nós esperamos que ao longo dessa investigação a gente possa mostrar quem é a Carmen, quem é a Preta, quem são as lideranças desse movimento, os familiares que estão presos, e eu espero tentar fazer isso com eles em liberdade. É um julgamento de um habeas corpus que vai acontecer, espero eu, essa semana ainda, se não acontecer essa semana, muito provavelmente na próxima semana, esse habeas corpus será julgado, e aí finalmente, em liberdade, a Preta vai poder se defender de uma forma mais tranquila de se fazer. Augusto, por tudo que se sabe aí da Carmen, da Preta e tudo, é evidente que você teve um baita viés aí. Agora, o fato de você ter a polícia nessa direção, um procurador nessa direção, o juiz nessa direção, o que significa isso? É um preconceito ideológico que está no ar ou tem algo mais complicado aí? Olha, assim, as distribuições de processo, elas acontecem por sorteio. Então, às vezes, sim, nós temos 80 juízes criminais em São Paulo, juízes mais garantistas, juízes menos garantistas. Essa juíza da 6ª Vara é uma juíza que eu tenho enorme respeito, uma juíza experiente, tem 20 anos de magistratura, está no fórum há muito tempo. Eu espero que ela faça uma condução, não tem nenhum elemento para dizer por enquanto que a condução dela não será isenta e não será uma condução imparcial. Por outro lado, visualizando e lendo todas as páginas da investigação policial e da conclusão do Ministério Público, aí sim eu vejo um caráter realmente de tentar criminalizar os movimentos sociais. Claramente, a investigação conduzida pelo DEIC foi uma investigação completamente enviesada, né? Há depoimentos descartados e há outros depoimentos que a gente nem sabe de fato quem prestou esse tipo de depoimento. E o Ministério Público, ao fazer a análise de tudo isso que foi investigado, ele traz uma versão que é uma versão, muitas vezes, que não corresponde exatamente aos depoimentos. É uma versão fantasiosa, né, carregada na tinta, por assim dizer, se a gente vai usar essa expressão, com uma clara tentativa de descriminalizar absolutamente tudo que seja em prol de direitos sociais. Me preocupa bastante este tipo de acusação no momento que nós estamos vivendo, num judiciário que está cada vez, infelizmente, mais conservador e mais punitivista, entendendo que justiça criminal e prisão é a solução para absolutamente tudo, quando nem sempre é. Augusto, teve recentemente aí aquele caso dos rapazes, aí, moços, que iam numa manifestação, teve aquele espião do Exército e todos eles foram indiciados por organização criminosa. Acabou com a vida dos caras. Digamos o seguinte, se a condenação ou o indiciamento se revelar mais tarde falso, como que se repara o dano que causou às pessoas? Não se repara, sendo de forma bem objetiva, nada se repara, nada devolve ao inocente os dias que ele perdeu preso, ou o sofrimento que ele teve respondendo a um processo criminal injustamente, nada devolve. E nem indenizações que muitas vezes aqui no estado de São Paulo demoram anos, décadas para serem cumpridas, nada vai devolver, absolutamente nada. Quem devolve, vamos falar... nós temos injustiçados em todas as camadas sociais. Eu, outro dia, me recordava do André Esteves, do banco, foi preso, teve uma acusação gravíssima, depois foi absolvido. Quem vai devolver para esse homem os dias que ele ficou preso? Quem vai devolver para o Zé, para o João, o morador de rua ou aquele usuário de droga preso por tráfico, os dias que ele ficou preso? Ninguém vai devolver e ninguém vai apagar a marca que uma prisão, uma condenação e uma acusação injusta traz na pessoa. Ninguém apaga isso. A lei contra abusos aí,
pode resolver essa situação, inibir pelo menos essas ações arbitrárias? Deveria. Há uma equivocada repulsa à lei do abuso de autoridade, principalmente por uma campanha de marketing, na verdade, que o Ministério Público Federal e Estadual faz com muito brilhantismo. Eu acho que o Ministério Público é uma entidade de uma importância vital, né? Os procuradores e promotores de justiça nos representam, são os fiscais da lei. Então, nós temos que ressaltar e fortalecer o Ministério Público. Por outro lado, nós temos que dizer que quando eles atendem especificamente uma linha de pensamento e a partir dessa linha de pensamento começam a fazer campanhas para que essa linha de pensamento vingue, eles são muito felizes em fazer isso, né? A lei do abuso de autoridade é uma que se transformou em uma lei que deveria, de alguma forma, segundo esses que pensam assim, contribuir para a impunidade. Então eu não vou mais poder acusar os ricos e milionários porque tem essa lei de abuso contra a autoridade que, na verdade, está cerceando o meu poder de acusar. O que a lei do abuso de autoridade vem, segundo o Ministério Público fala, na verdade, é na contramão dessa nova evolução que nós temos no Brasil de combate à impunidade. Como se essa lei fosse impedir que promotores e procuradores investigassem ou ofereçam denúncias. Nada mais mentiroso do que isso. A lei vem coibir excessos que acontecem diariamente, não só do Ministério Público, mas do Judiciário. Né? Como nós, da advocacia, quando cometemos excesso, temos uma lei que prevê punições, não apenas uma lei interna corporis da Ordem dos Advogados do Brasil, mas outras. O Ministério Público e a Justiça também têm que responder quando abusam, quando erram, principalmente quando fazem isso não por culpa, mas sim por dolo, né? Conscientemente, com interesse em prejudicar a vida de alguém. A lei de abuso de autoridade no meu ver, hoje em dia, a única forma de se tentar minimizar, eu digo minimizar porque resolver não vai, essas acusações infundadas que são feitas. Augusto, há uma crítica recorrente, aí o próprio ministro Gilmar Mendes tem feito, aí é o corporativismo dos conselhos de Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça e tudo. Essa cobertura do Intercept, essa revelação da atuação política de procuradores, você acha que pode reverter um pouco esse corporativismo e colocar as instituições nos devidos lugares? Não? Olha, essas instituições que julgam pessoas do seu próprio grupo, historicamente são corporativistas. Eu não vou ser hipócrita de dizer, por exemplo, que a OAB também não pode ser corporativista ao julgar um advogado por uma infração ética. Assim como o Conselho Nacional do Ministério Público o Conselho Nacional de Justiça e as corregedorias da polícia, etc. Há, sim, uma sensação de proteger os seus. Natural que haja. Acontece que eu espero que isso mude em todos os aspectos, né? Não só no Ministério Público, não só no Judiciário, também na advocacia, né? Que se faça que essas corregedorias, esses conselhos sirvam para aquilo que eles foram criados, né? Que é para coibir abusos, para corrigir desvios, para punir de forma exemplar. Eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente começar a mudar essa mentalidade, nesse caso recente do Intercept, onde procuradores claramente se desviaram da sua conduta. Tá bom. Eu acho que é um bom momento de se começar. Augusto, obrigado então e sucesso aí na defesa da Preta e da Mãe. Estou à disposição. Obrigado a você.